Você já ouviu falar em uma transmissão fantasma? No caso, são programas de rádio e TV que aparecem do nada e depois desaparecem do nada. Hoje eu vou falar pra vocês uma história baseada em fatos reais de uma transmissão que nunca deveria ter sido ouvida. Enquanto eu conto essa história pra vocês, vocês vão vendo eu pintando mais uma página de Bobbie Goods. Lembrando que o aplicativo que eu uso é o Ibis Paint. Se você quiser dominar esse aplicativo, tem o link do meu curso completo aqui na descrição. Agora, aumente os volumes e apague as luzes, porque essa história pode deixar vocês desconfortáveis. De curtas do avô. Em 1998, um jovem chamado Daniel herdou um rádio de ondas curtas do seu avô, um antigo operário de rádio amador. Ele começou a explorar as frequências para ouvir transmissões distantes, desde comunicações militares até sinais estrangeiros. Uma noite ele encontrou uma frequência desconhecida, 304.6. No início, o sinal ele era fraco, mas logo se tornou mais claro. Vozes distorcidas como se fossem sussurros misturados com estática. Uma música de fundo, algo antigo, como uma canção de ninar. Um chiado forte interrompia a transmissão, mas frases soltas podiam ser ouvidas. Você pode me ouvir? Ele está vindo. Não desligue. Nos dias seguintes, depois disso, Daniel voltou a sintonizar a frequência e percebeu um padrão. A transmissão sempre começava às 3h03 da madrugada. A voz principal era feminina, mas falava em um tom desesperado. Em um certo momento, ela disse: "Daniel, me ajude." Ele ficou assustado, como a voz sabia o seu nome. Na mesma noite, começou a ter pesadelos. Via um corredor escuro e uma porta entreaberta. Algo do outro lado respirava pesadamente. Ele sabia que não estava sozinho ali. Quando tentava se aproximar, acordava com a sensação de estar sendo observado. Daniel começou a pesquisar a frequência e encontrou relatos antigos em fóruns obscuros da internet. Algumas pessoas também haviam captado a mensagem transmitida, mas ninguém sabia a origem. Após muito procurar, ele encontrou um documento vazado de um antigo programa de rádio da década de 50, chamado Vozes do Além. O programa transmitia gravações supostamente captadas de espírito. Um episódio nunca foi pro ar, e esse episódio era o episódio de 1954. Foi interrompido ao vivo por uma voz desconhecida. O locutor morreu misteriosamente poucos dias antes. A frequência 304.6 era a mesma usada pelo programa naquela época. Na noite seguinte, o Daniel decidiu interagir com a voz. Ele perguntou quem ela era. A resposta veio em meio à estática: "Eu estou onde você está." A porta do quarto de Daniel rangeu, como se alguém tivesse tocado nela. Ele percebeu que a voz não vinha apenas do rádio, agora ecoava dentro do quarto. O relógio digital piscava repetidamente. 3h03 da madrugada. O chiado aumentou e a voz disse sua última frase: "Não olhe para trás." Daniel, como um bom curioso, decidiu ignorar o aviso e olhou pelo reflexo da tela do rádio. Atrás dele, uma figura sombria o observava. No dia seguinte, Daniel tentou gravar a transmissão, mas o rádio não sintonizava mais. Ele procurou mais relatos sobre a frequência e descobriu que todos que ouviram por tempo demais desapareceram. O último registro de Daniel foi um post em um fórum dizendo: "Se você encontrar 304.6, não ouça. Eu já ouvi demais." Depois disso, ele nunca mais foi visto. Até hoje, alguns dizem que a transmissão ainda pode ser captada em noites de tempestade, sempre às 3h03 da manhã. O que vocês acham? É uma história real ou só uma lenda urbana que acabou ganhando força? Então vocês já sabem, se sintonizar em uma frequência desconhecida, é melhor deixar pra lá e dormir. Deixa eu aí pra vocês ver, esse aqui é o resultado da pintura que eu fiz de Bobbie Goods. Se vocês curtem histórias e mistério, não se esqueça de se inscrever aqui e curta o vídeo pra eu trazer mais vídeos nessa temática. Ontem eu fiz pra vocês um relato de alienígena e hoje eu fiz de um mistério / terror. E também compartilha com algum amigo que gosta de mistério. Se vocês gostarem do vídeo, trago mais. E tá aí o resultado do Bobbie Goods. Eu fiz uma versão mais à noite e aí eu coloquei iluminação. Eu tentei usar o máximo assim de cores pra não se repetir. E ali aquela parte de cima da cafeteria ficou muito fofo. O teto que é vermelho e branco, eu consegui colocar bastante luz e sombra.
Tá, e eu quis colocar também uma cor diferente nos personagens, porque senão eu fico sempre na mesma. E aí eu coloquei um azul e um lilás pra dar aquele toque a mais. E aí no sapato deles, dos dois, eu coloquei uma cor bem chamativa pra dar aquele contraste. No mato eu coloquei umas florzinhas bem coloridas, mas com padrão de vermelho, azul e amarelo, como vocês podem ver aí, que eu achei fofo. A iluminação foi bem legal e, gente, se vocês for olhar na vitrine ali, né, da cafeteria, tem um gato. Assim, ele tá ali de curioso ou ele tá ali de exposição, sabe? Quando eu pintei, eu fiquei pensando, eu falei, gente, o que esse gato tá fazendo aqui? Meio aleatório. Mas comenta aqui se vocês tinham reparado nesse gato aqui no vitrô. Mas é isso, se você quiser aprender a usar o Ibis Paint como eu uso, tanto pra pintura, desenho, fazer thumbnail, tá aqui o curso completo na descrição e até o próximo vídeo.